Se você está escutando esse OS, é porque você está sentindo vergonha. E essa é uma sensação que faz a gente sentir como algo inadequado, ou que a gente falou, fez, a maneira como a gente se vestiu, como a gente se apresentou a uma pessoa. Enfim, não importa por que nem como. Com esse SOS, nós vamos tentar transformar esse sentimento em mais espaço interior. Antes de começar, eu gostaria de explicar um pouco o que é a vergonha. A vergonha é uma das emoções mais antigas e humanas que existem. A gente tem o mito de Adão e Eva. Lembram, no momento em que eles comeram o fruto proibido, a primeira coisa que sentiram foi vergonha de se verem nus. Queriam se cobrir, se esconder. Mas por que sentiram vergonha nesse momento se não sentiam antes? Ok, porque antes eles viviam num estado de fusão originária. Não havia separação entre o eu e o outro, entre dentro e fora, entre o que sou e o que pareço ser. Era um estado de completude, quase como de um bebê no útero ou nos primeiros meses de vida, que ainda não existe a noção de ser um indivíduo separado do mundo. Nesse estado de fusão, não existia o julgamento porque não havia o olhar do outro como algo separado deles. Em outras palavras, foi ao comer o fruto, a maçã proibida, que surgiu a autoconsciência e com ela a capacidade de julgar. É interessante porque quando julgamos, nos separamos. Porque quando existe um julgamento, existe um eu que observa e um outro eu que é observado. E isso ocorre dentro de nós. A parte que fala algo para nós mesmos e a parte outra que escuta aquilo que nos dizemos. É interessante que essa questão da vergonha não aparece só nos mitos de origem cristã. Por exemplo, na mitologia grega, antes de Prometeu roubar o fogo dos deuses, os humanos viviam sem consciência de si mesmos, fundidos com a natureza, sem se perceberem como seres separados e julgáveis. O fogo trouxe a consciência, e com a consciência veio a vergonha de existir diante do outro. Então, a vergonha nasce nesse momento em que o ser humano sai da fusão originária e se torna consciente de que existe e de que pode ser visto e julgado. É exatamente isso que a vergonha faz conosco. Ela nasce no momento em que percebemos que existimos ao olhar do outro e que podemos ser julgados. E fazemos isso com nós mesmos. Existe também mais um ponto que é interessante a gente observar, que é a relação entre vergonha e culpa. A culpa diz, eu fiz algo de errado. Ela aponta para um ato, para um comportamento e no fundo deixa uma saída. Eu posso pedir desculpas, posso fazer diferente, posso reparar. Mas a vergonha não. A vergonha diz algo mais profundo e até mais cruel, porque ela diz, eu sou errado. Não o que eu fiz, mas eu mesmo. Ela aponta para um momento no tempo, ela aponta para você inteiro. E aí você não consegue simplesmente consertar o que fez e ir em frente. A sensação é de que você mesmo é o problema. E como você conserta isso? É por isso que a vergonha dói de um jeito diferente. E é por isso que é tão difícil de lidar. Afinal, não se trata apenas de ajustar um comportamento, de pedir desculpas e de fazer diferente da próxima vez. Nenhuma mudança externa parece suficiente, porque a vergonha vive dentro de nós e é dentro de nós que ela precisa ser encontrada. Então, o que fazer? Não se trata de convencer de que está tudo bem sentir vergonha, nem de deixar de buscar a aprovação de fora. Não é isso. A vergonha está falando de algo mais profundo, que é
aprender a aceitar a si mesmo com gentileza. Ser gentil é o segredo, porque na gentileza não existe julgamento, existe um olhar empático, uma aceitação, e aprender a olhar para a vergonha sem fugir dela é um desafio que podemos apenas fazer se formos gentis com nós mesmos, ou seja, se tivermos uma atitude de abertura e acolhimento com nós mesmos, no lugar de uma crítica, um julgamento ou qualquer outro pensamento destrutivo. Por isso agora eu te convido a fechar os olhos, procurar sentir por um tempo um pouco de silêncio, criando um espaço de escuta interior. E quando puder, lembre-se com mais detalhes do que fez você sentir a vergonha que agora você está sentindo. Enquanto isso, observe o que acontece no seu corpo. Onde você sente mais tensão? Agora encontre um lugar no corpo onde você se sente mais confortável e leve toda a sua atenção para lá. É lá que você vai estar durante todo esse exercício. Se for possível, coloque a sua mão sobre essa parte. Agora, concentre-se no tom de voz que você fala para si mesmo quando se concentra na sensação de vergonha. O que você diz aqui já não é mais tão importante, mas sim o modo como você diz. Por exemplo, se você estiver sentindo vergonha por ter usado uma roupa inapropriada para um certo ambiente e se pegar dizendo: "Estou ridículo, ridícula", veja a expressão facial de quem fala com esse tom. Que rosto é esse? Agora use a sua criatividade e, com toda a sua liberdade de transformar essa imagem, visualize um rosto amigo, alguém que nunca te ameaça nem te abandona. E imagine que essa pessoa está te dizendo a mesma coisa. Você está se sentindo ridículo. Você está se sentindo ridícula. Note que esse tom não é um tom de voz de quem está julgando, mas é apenas alguém que está se dando conta de como você está se sentindo. Em outras palavras, seria dizer a nós mesmos: eu estou me sentindo ridículo. Eu estou me sentindo ridícula. É um dar-se conta. Esse é um tom de voz de quem testemunha, que observa, mas não condena. Agora, procure apenas ver o que você sente se você estiver repetindo junto comigo a frase: mesmo sentindo vergonha, eu estou aqui para mim mesmo. Eu não me abandono. O que eu fiz não define quem eu sou inteiramente.
Eu sou mais do que esse momento. Repita essa frase e preste atenção o que acontece com o seu corpo. Provavelmente, aos poucos, você vai perceber que você já não está sentindo mais aquela vergonha que ocupava todo o seu espaço. Já existe um olhar que acolhe ao invés de julgar. Continue reconhecendo o tom de voz com que você continua se dizendo. E quando for possível, diga para si mesmo: eu sou capaz de me acolher exatamente como eu estou agora.